De oitavo ano, vamos terminar o segundo capítulo, tá? Vamos terminar o segundo capítulo sobre a América, tá? Então vamos lá. A formação territorial dos Estados Unidos e Canadá é o nosso tema aí do finalzinho do capítulo. Os Estados Unidos, ele foi constituído como o quinto maior país do mundo a partir de um processo histórico. Porém, é diferente do Brasil, que já nasceu grande, já nasceu com um território grande, ou a Rússia, ou a China. Os Estados Unidos não. O território americano ele foi manipulado historicamente para ter esse tamanho. Ele foi constituído, ele foi manipulado para ter o tamanho e ser o quinto maior do mundo, tá bom? Então nós temos os Estados Unidos inicialmente, ele era apenas próximo ao litoral, né? Só próximo ao litoral. Porém, alguns processos levaram com que as 13 colônias britânicas chegassem ao outro lado, chegassem ao Oceano Pacífico, saíssem do Oceano Atlântico e conseguissem chegar ao Oceano Pacífico. E esse processo é dividido em três. As 13 colônias americanas compraram alguns territórios, tá? Anexação, ou seja, algumas áreas foram cedidas pela Inglaterra e pela França para as 13 colônias aumentar o seu território, e guerra. Tá? Então os Estados Unidos chegou ao seu tamanho territorial por causa das compras, anexações e guerras, tá bom? A guerra foi contra o México. Os Estados Unidos entrou em guerra contra o México, obviamente ganhou a guerra, e com essa vitória eles anexaram grande parte do oeste americano, atualmente a região do Texas, né? Toda essa parte americana aqui foi anexada na guerra contra o México, tá bom? Então nós temos aí, os Estados Unidos foi formado por compra, anexação e guerras. O Canadá tem uma característica diferente, porque ele foi colonizado pelos franceses. A colonização do Canadá é muito mais marcada pelos franceses do que pelos americanos. Tá? Você tem até uma província hoje em dia, que é a província de Quebec, que busca a independência em relação ao resto do Canadá. Porque o Canadá fala inglês e essa província de Quebec ela tem características e fala o francês. Então a colonização é diferenciada. Então você tem até essa disputa interna no Canadá, tá bom? Em relação ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede se o país é desenvolvido ou não. Você tem lá, os países do norte, obviamente, são mais desenvolvidos. Estados Unidos, Canadá, tem um IDH maior. E os países do sul têm IDH menor, né? Que são os países sul-americanos. Tem um IDH bem menor. Tá? Por quê? Não tem saúde adequada, educação adequada, condições de vida adequadas, tá bom? Então nós temos diversidades. A América anglo-saxônica desenvolvida e a América Latina subdesenvolvida, tá bom? Dinâmica populacional. Na América do Sul e Central, a característica da população e das cidades é a seguinte. As grandes cidades e a população estão concentradas próximo ao litoral. Tá? Quanto mais próximo ao litoral, você tem mais cidades. A exceção é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, você tem cidades em todas as regiões americanas. Mas no resto das Américas, a concentração populacional, a concentração das cidades é próxima ao litoral. Porque historicamente foram as cidades que se desenvolveram primeiro, foram as cidades que conseguiram a sua independência, foram as cidades que começou a circular mais dinheiro por causa dos portos que foram constituídos naqueles locais, tá? Essa dinâmica populacional, claro que vai gerar o quê? Problemas urbanos, né? Se a grana, se as principais cidades estão próximas ao litoral, isso gera problemas urbanos, ou seja, favelas, aglomeração, problemas de saneamento básico, que hoje nós temos aí com o coronavírus, estão cada vez mais acentuados, né? Então nós temos aí esses problemas baseados
na aglomeração. Muita gente em pouco espaço e a cidade não comporta tanta gente, começa a surgir o que? Os problemas urbanos, tá? No litoral, então, nós temos, no litoral sul-americano, nós temos as principais cidades e a principal concentração de PIB, então a exceção é a América Anglo-Saxônica. Nos Estados Unidos e no Canadá, não. Nós temos cidades também no oeste, no norte, em outras regiões do país. Tá? Não quer dizer que nos países sul-americanos não existe, mas a maioria dessas cidades estão próximas ao litoral. Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, tá bom? Então Havana, todas as grandes cidades têm um litoral ali pelo menos próximo, tá? Para incentivar o consumismo e o capitalismo, tá bom? Então terminamos esse capítulo. Tchau!